Seja muito bem-vindo a este canal. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Thiago de Paula. Estamos aqui nesse projeto chamado de Gênesis a Jesus, para estarmos estudando a Bíblia juntos, desde Gênesis até quando Cristo veio até nós. Então não deixe de acompanhar os outros vídeos aqui deste canal. Eu também desenvolvi um site para estar colocando ali todos esses vídeos em formato de texto, para que você possa copiar, estudar, melhorar cada vez mais o seu estudo bíblico. Não deixe de curtir esse vídeo, se inscreva neste canal, compartilhe em suas redes sociais, clique no sininho para que você possa ser notificado cada vídeo novo que eu postar aqui. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Seja bem-vindo à nossa terceira aula de Gênesis a Jesus. Hoje com o tema Adão e Eva, os primeiros seres humanos a habitar o nosso planeta. Então, como nós vimos nas outras aulas, nós estamos falando da era pré-patriarcal, que acontece antes dos patriarcas. Então, dentro da criação, nós temos o tema Adão e Eva, e depois vem a queda, o dilúvio e assim a dispersão da humanidade. Depois nós entramos na era patriarcal. Lá em Gênesis 2:7 diz que o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então aqui eu coloquei esses significados para que a gente pudesse entender esse texto melhor. O pó da terra é essa palavra que eu coloquei aí, afar. Lembrando que hebraico se lê da direita para a esquerda, diferente do português. Então afar é a poeira que você varre e joga fora. E desta poeira Deus formou o homem, o ser humano. Imagine você varrer sua casa, você juntar esse pó e tentar plantar uma semente. Eu te garanto, não vai nascer nada. Então Deus pegou este pó e formou o homem, e aí soprou sobre o homem o seu próprio espírito, e o homem passou a viver. Então a palavra Adão, que foi traduzida para nós, vem da palavra hebraica Adam, que quer dizer homem, e essa palavra veio da palavra feminina Adamá, que quer dizer terra, mas é uma terra vermelha, uma terra frutífera, que produzia 100% daquilo que era colocado sobre ela. Então o homem, o Adão, vem de Adamá, que é essa terra vermelha. Em Mateus 13, que fala da parábola do semeador, que Jesus diz que a semente caiu em 4 tipos de solos, que tinha os solos que era à beira do caminho, depois veio de pedra, tinha os de espinhos, e mesmo que esses solos pudessem produzir alguma coisa, não durava muito tempo, logo morria. Então aqui nós vemos 75% dos tipos de solos que não produzem nada, e somente uma semente caiu na terra boa, e ali ela produziu 100, 60 e 30 por 1. Então de 100% que a terra produzia antes da queda, agora por causa do pecado do homem, essa terra 25% apenas é produtiva. Então o pecado do homem amaldiçoou a terra. Agora lá em Gênesis 2:15 diz que Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então o homem foi criado fora do jardim, e Deus criou o jardim ali, colocou 3 tipos de árvores, que são as frutíferas, a árvore da vida e a do conhecimento do bem e do mal. Então Deus pega o homem e coloca dentro desse jardim para que ele pudesse cuidar e cultivar o jardim. Então o ato de cuidar do homem implicava em proteger, em garantir a harmonia daquele jardim, para que o equilíbrio fosse estabelecido e a ordem de Deus estivesse sendo guardada ali naquele local. E o ato de cultivar fala do trabalho do homem desenvolver e aprimorar o potencial daquele lugar. E é exatamente para isso que Deus nos chama naquilo que nós temos que fazer. Qualquer trabalho que o homem possa fazer, Deus colocou essa capacidade do homem de guardar o que ele faz e também gerar um desenvolvimento nesse trabalho do homem. Mas dentro desse trabalho, Deus colocou uma ordem para o homem. Deus disse ao homem que ele podia comer livremente de qualquer árvore que estava no jardim, mas de uma árvore o homem não poderia se alimentar, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Interessante que aqui nós temos como se fosse o dízimo das árvores. Deus colocou liberdade do homem para que ele pudesse usufruir de todas as árvores, mas uma apenas ele não poderia comer. Deus nos deu todo o potencial de desenvolvermos, mas tem uma parte que é consagrada ao Senhor. Então ali Deus coloca
coloca uma ética no coração do homem. O que era o bem e o que era o certo? Era aquilo que Deus disse ao homem que era bem e que era certo. E o que era mal e errado era aquilo que Deus disse ao homem que era mal e errado. Então o homem foi criado, como nós dizemos, tel-referente. O caráter e a ética do homem tinha o próprio Deus como referência. Então se o homem comesse daquele fruto, ele iria morrer. Aqui nós vemos a primeira expressão ruim de toda a criação, a palavra morte. Lá em Ezequiel 18:20 diz que o indivíduo que pecar, este morrerá. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. E que morte é esta? Primeiro, a morte espiritual, uma separação entre o homem e Deus. Segundo, uma morte física, a separação da alma, do espírito, do corpo. E terceiro e principal, a morte eterna, aquela que iria nos separar de Deus pela eternidade. Então aqueles que creem em Jesus terão a vida eterna, mas aqueles que o negam terão a morte eterna. Decida-se hoje viver com Cristo a eternidade. E o texto em Gênesis 2 continua dizendo: Deus colocou o homem para nomear todos os animais. Por que isso? Porque lá no capítulo 1 de Gênesis, Deus deu toda a autoridade e colocou o homem para dominar sobre os animais. Então Deus não quebra essa linha de autoridade. Deus coloca o homem para nomear os animais. E o interessante é que no Gênesis 4, depois da queda do homem, nós vemos o sumiço de Adão. Adão só aparece na história para ter relações com Eva e gerar filhos, mas quem dá os nomes de seus filhos é a própria Eva. Ou seja, Adão nomeou os animais, mas por causa do pecado, ele não deu nome nem para os seus próprios filhos. Que tristeza isso. Em Gênesis 2:18 diz que Deus olhou e viu que não era bom que o homem ficasse só, e disse que ele iria fazer uma auxiliadora que correspondesse ao homem, que lhe auxiliasse. Então é a primeira vez que nós vemos essa expressão "e viu Deus que não era bom", porque desde a criação, tudo que Deus fazia, via que aquilo era bom. Então aqui nós temos a primeira vez a expressão "e viu Deus que algo não estava bom". Por quê? Mesmo em um jardim, o homem permanecer só era igual se ele estivesse num deserto. A solidão não faz parte do homem. E aqui o homem estava só. Ele olhava para os animais e não via nenhum que pudesse corresponder a ele. Então no versículo 21, Deus fez o homem cair em um sono profundo, tirou de seu lado uma costela. Deus cria a mulher. Nós vemos o primeiro poema da Bíblia, que está lá no versículo 23 e 24, que diz assim: "E disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada." E continuando o texto diz que por essa razão o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Então aqui Deus tirou Eva dos sonhos de Adão. Aquilo que Adão sonhava, Deus tirou dos seus sonhos e fez Eva se tornar realidade. Isto é o que significa idôneo, quer dizer igual. Mas mesmo que a mulher seja igual ao homem, ambos têm propósitos diferentes. O homem, Deus colocou para guardar, para cuidar do seu jardim. Mulher, entenda, Deus te criou para que o homem que estiver ao seu lado possa alcançar lugares altos e cumprir o propósito dele nessa terra. Aqui nós vemos uma frase famosa de Matthew Henry, um pastor presbiteriano, que diz o seguinte: "A mulher foi feita da costela do lado de Adão, não da sua cabeça para não governá-lo, nem de seus pés para não ser pisada por ele, mas do seu lado, para ser igual a ele, e debaixo de seu braço para ser protegida, e perto do seu coração para ser amada." Então essa frase de Matthew Henry condiz com o que está lá em Efésios 5, 28 a 32, que diz assim: "Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja." Então aqui Paulo, referenciando Gênesis 2, ele diz que o homem deixa pai e mãe, une a sua mulher, se torna uma só carne, e o marido deve amar a sua esposa como ele ama a si mesmo. Como eu coloquei a frase aí: "Eu amo a minha esposa e cuido dela,
porque ela é meu próprio corpo. Assim como Cristo ama a igreja e cuida dela, porque a igreja é o próprio corpo de Cristo. Então aqui está o casamento. E nós colocamos 3 pontos importantes que nós vemos aqui em Gênesis 2. Primeiro, o homem, quando ele sai de sua casa, a prioridade do homem agora é a sua mulher. Porque enquanto o homem é solteiro, a sua família é pai, mãe e seus irmãos. Mas quando o homem casa, a sua prioridade agora é a sua esposa e os seus filhos. Segundo, o que acontece aqui é uma união, um pacto, uma aliança, uma fusão entre homem e mulher, porque agora os dois compartilham o mesmo jugo, uma só vida, um só propósito, um só destino. E terceiro, o próprio texto diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Por quê? Porque fala de uma intimidade profunda que há entre homem e mulher, marido e esposa. Então essa costela que o homem perdeu ali na criação retorna ao homem através da mulher. Então agora o homem se torna completo novamente. Ou seja, o homem, ele só é completo em sua vida quando ele encontra a sua mulher. E qual é o propósito do casamento? Lá em Malaquias 2,15 diz o quê? Não foi o Senhor que fez deles uma só carne? Eles lhe pertencem corpo e espírito. Mas por que uma só carne? Porque Deus desejava uma descendência santa e abençoada. Então aqui o texto nos mostra o propósito do casamento. Quando o homem e uma mulher unem no matrimônio, se tornam uma só carne, eles geram uma descendência santa, uma descendência abençoada. Este é o propósito do casamento: gerar seres eternos que sejam santos e abençoados como os nossos filhos. Em Salmo 127 nos garante isto, que os filhos são a herança do Senhor, e feliz é o homem que enche a sua aljava de filhos, porque ele não será envergonhado. Então aqui o homem junto com a esposa, junto com seus filhos, formam um exército para combater qualquer mal que vier contra esse lar. Como Jesus disse, onde estiver 2 ou mais reunidos no nome dele, ali ele estaria. E a família forma esse ambiente para que Jesus esteja presente, porque 2 fala de casal e 3 ou mais fala de família, fala de filhos. E só para questões de curiosidade, de algo que é interessante, a ciência tem comprovado a existência de Adão e Eva, porque muitos dizem que Adão e Eva foram apenas um mito, uma historinha da Bíblia ali da criação. Mas a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, mostrou que as mulheres vieram de uma única mulher no passado e os homens de apenas um homem. Como está demonstrado aqui nesse slide, há um DNA na mulher que é chamado de Eva mitocondrial, e há um DNA encontrado no homem, Adão cromossomial Y, que o homem e a mulher vieram do mesmo casal. Mas eles tentam, para dizer que esse casal não andou junto, para colocar os dois em períodos diferentes. Mas eles não entendem que quando a mulher comeu do fruto, ela passou a morrer. As suas células começaram a morrer. E o homem só participou deste fruto depois. Então nós não sabemos o período de tempo que isso levou, mas o que nós sabemos é que a mulher começou a morrer primeiro do que o homem. Por isso que justifica a mulher ser mais antiga do que o homem. Então eu quero agradecer a presença de todos. Curte esse vídeo, compartilhe, comente, não deixe de se inscrever nesse canal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Fique com Deus.